porque a maioria das pessoas do nosso país são consideradas cristãs, sendo que a maioria delas, na verdade, não vivem conforme a vontade de Deus para a vida delas. O Flamengo ganhou o jogo, então provavelmente vai ter barulhos no fundo desse vídeo, mas eu peço que vocês ignorem. Hoje eu queria falar sobre como a gente crê num Jesus que é só moralidade muitas vezes. A gente gosta da pessoa que Jesus é, mas a gente não quer ser transformado por ele. A gente não quer conhecê-lo de fato. A gente gosta das ideias dele, a gente gosta de tatuar Jesus, ou de colocar na nossa bio Jesus, ou de espalhar versículos por aí, mas a gente não quer ser transformados verdadeiramente pela vontade de Deus. Então a gente fala que ama Jesus, mas na verdade a gente ama algumas ideias que Jesus traz, porque a própria palavra de Deus diz: quem ama a Deus obedece os mandamentos de Deus. Então por que nós estamos falando que amamos a Deus quando nós não temos uma vida realmente transformada pelo Senhor? Então nós não amamos a Deus. A gente pode amar toda a ideia ao redor de Jesus, mas não o próprio Jesus. Em João 6, versículo 67, Jesus ele deu uma palavra muito dura para aquelas pessoas que estavam seguindo ele. E a Bíblia diz que começam alguns discípulos a abandonar Jesus. Discípulos, tá? Não apóstolos. Não eram os 12 apóstolos, eram alguns discípulos que começam a abandonar Jesus. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou para os 12 apóstolos: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ou seja, é isso aqui, sabe, que a gente precisa entender. É nesse nível aqui que a gente precisa chegar. De tipo, cara, pra onde que eu vou? Se é Deus que tem as palavras da vida eterna, tipo, se é esse homem, é Jesus que é Deus e que tem as palavras de vida eterna e que pode me salvar, pra onde que eu vou? Por mais que a palavra seja dura, por mais que a palavra de Deus me fira, por mais que eu tenha que abrir mão dos meus desejos, por mais que eu tenha que abrir mão dos meus próprios planos e sonhos pra minha vida, por mais que eu tenha que amar a Deus mais do que a mim, mais do que a minha família, mais do que os meus amigos, mais do que tudo que eu amo, por mais que tudo isso tenha que acontecer, eu amo esse Jesus porque ele é o Deus, ele é o Salvador, ele é a verdade, a vida. Pra onde nós iríamos? Se ele é a verdade, se ele é a salvação, pra onde que eu vou? Tipo assim, não tem lugar pra ir, não tem mais pra onde ir, não tem mais o que procurar se eu já encontrei a Cristo, entende? Se eu já fui salva por ele, se eu já entendi de fato o Evangelho, fui transformada pelo Evangelho, pra onde eu vou, gente? Não tem mais pra onde ir, porque não faz sentido voltar atrás depois de encontrar a Cristo. É que nem aquela parábola, né, eu não lembro se é uma mulher ou se é um homem que encontra um tesouro ou é uma pérola, sei lá, e aí ele vende tudo pra comprar aquele terreno que ele achou aquele tesouro. Por quê? Porque aquilo ali era o que fazia sentido. Pra que ele ia querer as outras coisas se aquilo ali valia muito mais? Então ele não pensa duas vezes antes de vender tudo pra comprar aquele terreno e obter aquele tesouro pra ele. Porque, entendeu? Que não faz sentido ele não comprar aquele terreno, ele não vender as outras coisas. E é isso que acontece quando nós verdadeiramente temos os nossos olhos abertos para quem Jesus é. E não para uma ideia, não para uma moralidade, não porque Jesus é um cara legal, que falava de amor, não por isso. Porque isso é muito pouco. E isso não nos faz, de fato, abrir mão da nossa vida inteira pelo Senhor. O que nos faz, de fato, abrir a nossa mão da nossa vida inteira pelo Senhor é ter esse entendimento de Pedro aqui. Senhor, para quem nós iremos? Se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que você é o Santo de Deus. Então, para onde que eu vou? Vou desistir de andar com o Senhor? Vou voltar para minha vida de pescador? Não faz sentido. Cara, a gente, sabe, se dedica pra tanta coisa na nossa vida. Principalmente agora, né, na internet tá sendo muito falado sobre isso. Tipo, poxa, você quer ter uma vida profissional boa, então, tipo, estuda, se dedica, se esforça, silencia as vozes que estão falando que você não vai conseguir. Se você quer ser saudável, se dedica na academia, tipo, nada é fácil nessa vida, escolha seu difícil, tal. E a gente não quer fazer o difícil pelo próprio Salvador, tipo, o próprio que morreu por nós, para nós podermos ser salvos. Por Deus, tipo, Deus, criador de todas as coisas. A gente quer fazer o mais fácil, que é falar: ah, sou crente, amo Jesus. Às vezes ir na igreja no domingo ali pra ficar com a consciência tranquila e achar que somos salvos. Gente, isso não é salvação. Isso não é salvação. Se você tá vivendo com Jesus, que não muda nada na sua vida, que não faz você querer morrer pra você mesmo, entender o seu pecado, entender o quão pecador
você é, sabe, o quanto foi necessário que Deus fosse extremamente misericordioso com a gente. E é o entendimento disso, o entendimento de quem é esse Deus, de quem é esse Salvador, que não faz mais sentido nada do que a gente tem aqui. Todas essas coisas têm que ser vendidas pra gente comprar o terreno que tem o tesouro que é Jesus. E é isso. E a gente não vai ser esses discípulos aqui que ouviram as palavras duras de Jesus e decidiram voltar atrás. Porque caminhar com Jesus não é fácil, ele nunca falou que era fácil, pelo contrário, ele nos chama inclusive a calcular o custo de seguir a Cristo. No momento ele esconde que não é fácil caminhar com ele, que a gente vai ter sim que abrir mão de muitas coisas. Mas o fato é que não faz sentido caminhar sem ele. Cara, ora, se você olha pra esse vídeo e vê, cara, eu realmente sou essa pessoa que olha pra Jesus como se fosse só uma ideia e não deixa ele transformar a minha vida verdadeiramente. E aqui, gente, eu não tô falando sobre, tipo assim, sobre moralidade, sabe? Você pode ser uma pessoa muito boa, muito legal com todo mundo e não conhecer a Cristo. E eu tô falando de conhecer a Cristo verdadeiramente, de as mudanças na sua vida serem de um coração realmente quebrantado e arrependido diante de Deus. Um coração que realmente quer agradar a Deus, porque realmente entende e chora com o quanto que nós somos merecedores da ira e carentes da graça, e vem esse Deus amoroso e misericordioso e entrega o seu Filho para poder nos salvar, para poder nos cobrir com seu amor, nos limpar com seu sangue. E é por isso que a gente vive. Vamos a ser de fato os filhos de Deus, e não os cristãos não praticantes, mas de fato os filhos de Deus que estão aguardando a recompensa, que estão aguardando a glória que há de vir e que estão aguardando a herança que nós teremos no Senhor. Que você possa ter um relacionamento verdadeiro, sincero com o Senhor, porque Ele mais do que ninguém sabe se você o conhece de fato ou não.